Eu tô te ouvindo. Quem que tá falando? É o Brian. Brian, eles estão falando que não estão me ouvindo? Ah, agora sim, eles falaram que agora sim, então vou começar, tá bom? Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Acho que eles vão liberar a minha imagem agora. Muito bem. Estamos Vamos ao lá vivo. então, Brian. Estou vendo e ouvindo. Então tá ótimo. Então vamos iniciar nossa live. Na verdade, a live de hoje, ela é referente à live que deveria acontecer, né, no finalzinho de dezembro, mas aquela loucura de Natal, Ano Novo, aí todo mundo pedindo para ter mais tempo, para elaborar as perguntas, para conseguir assistir todo esse material, que são muitas informações importantes e muito recentes. E aí, então, ela está acontecendo hoje. E eu inicio desejando um excelente 2020 para vocês, deixando sempre, né, o meu trabalho de quase 35 anos, né, me dedicando à categoria dos nutricionistas, deixando o meu trabalho agora junto dessa parceria, né, com a NutriLobbies, a dispor de vocês, para que nós consigamos ter muita atualização, fazer a diferença na vida das pessoas, ser reconhecidos, né, na equipe multiprofissional de médicos, nutricionistas, que já está junto muitas vezes trabalhando com a gente, mas educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, porque o trabalho do nutricionista realmente faz a diferença. Então, na live de hoje, nós temos dois convidados, que é a Ana Beatriz Batistella e o professor e coordenador do nosso curso de pós-graduação, que está aí, né, com inúmeros alunos formados pelo nosso instituto, o Dr. Brian Cordeiro. Oi. Então, aí, eu gostaria que a Ana Beatriz começasse colocando a primeira pergunta para que a gente conseguisse, então, abrir uma discussão com vocês. Bia, você está? Bia? Eu acho que a tua câmera tem que ficar de pé. Bia, você tá ouvindo? Acho que tá mudo o teu microfone, Bia, não? Então, conseguiu, Bia? Senão a gente também pode. Quer que eu Pode, faça a primeira pergunta aqui? pode, acho que sim. Então, pode colocar, Brian, a primeira pergunta que tem, para a gente começar a discussão. Obrigada, querida. Isso, a Bia, acho que ela vai sair e vai entrar de novo, né? Tá Bom, ótimo. primeiro, boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês e já agradecendo o convite aí de todo mundo. Bom, a gente recebeu algumas perguntas, como a própria Valéria comentou, e a gente vai soltar algumas perguntas para a gente poder fazer uma conversa, uma discussão aqui, e aí na sequência a gente vai conversando e vai discutindo, e vai, quem sabe, entrando novas perguntas, a gente consegue também resolvendo. Lembrando que a gente tem um tempo para a nossa live, a gente vai tentar seguir de forma sequencial, e aí qualquer coisa que faltasse, por acaso falta alguma coisa, a gente pode enviar por e-mail depois, tá? Primeira pergunta, né, Valéria? A primeira pergunta que aparece aqui para a gente é da Graziane. Ela gostaria Uhum. de saber mais sobre alimentação para maratonistas, corredores de rua. E ela ainda pergunta se indica algum livro. Não sei se a gente aguarda a Bia voltar aqui. Acho que você pode ir começando. Mas, Graziane, então, foi diferente do nosso estudo de caso, mas acho que não tem importância, porque a gente está falando de nutrição esportiva em geral aqui. E a alimentação para maratonistas, atletas de endurance, é uma das coisas que mais tem estudos, na verdade, né? A gente tem bastante evidência, bastante estudo científico. Eu não vou me recordar algum livro específico para maratonistas, atletas de endurance, triatletas, que eu posso
falar bem aqui é do livro, do nosso tratado de nutrição esportiva, que tem uma base muito boa relacionada à parte de nutrição esportiva, tratado de nutrição esportiva da Valéria e da Andréia. E ali, inclusive, participamos, todos os professores da escrita desse livro, tem um capítulo inteiro de endurance, cíclicas e exercícios cíclicos. Mas, como a tua pergunta é um pouco ampla, fica um pouco difícil de a gente só pontuar algumas coisas, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o exercício de maratonistas, corredores de rua, é muito semelhante na parte nutricional ao que a gente tem relacionado a ciclistas, nadadores de fundistas, nadadores de longas distâncias. Enfim, são exercícios de endurance e a grande diferença entre eles vai ser a distância que eles vão percorrer. Como tu fala de maratonistas e corredores de rua, a gente já tem um gap grande aí. A gente tem corrida de 5, 10, 21, 42, e aí tem os ultramaratonistas, e tem diferença entre eles em relação às principais estratégias, porque a distância vai estar relacionado à intensidade na qual ele vai fazer a prova, o que vai influenciar, inclusive, no consumo de carboidratos desses atletas durante o próprio treino, corrida, competição, enfim, dependendo do que ele vai estar fazendo no momento. Um ponto bastante importante que a gente tem para essa modalidade, preocupação que a gente tem com essa modalidade, o consumo de carboidratos, assim como a gente tem com a maioria das modalidades hoje em dia, principalmente quando a gente fala em atletas de alto rendimento, porque eles treinam com grandes volumes de treino. E esse grande volume, associado a um aumento de intensidade, vai exigir uma maior quantidade de carboidratos. Ao passo que a gente chega aí a recomendações de 6, 7, 8 gramas de carboidrato por quilograma de peso, e algumas recomendações até ultrapassam 10 gramas ou 12 gramas por quilograma de peso. Óbvio que isso tudo depende. E aí que vem a grande diferença para quando a gente fala de atletas de endurance, porque a variabilidade vai acontecer conforme a periodização que eles se encontram. Então, as fases de treinamento vão diferenciar muito em como a gente vai lidar com esse atleta e quanto de carboidrato, por exemplo, a gente vai dar para cada fase. Porque quando a gente fala de mesociclos, e aí a gente tem que voltar lá e entender que um macrociclo é um planejamento anual, ou semestral, ou seja, é um planejamento a longo prazo, e que a gente tem desde o início de treinamento até a competição principal. O mesociclo são pequenos trechos dessa programação total e que eles vão variar muito de intensidade e de duração, de volume de treino. E então a gente tem que entender que quanto maior a intensidade, quanto maior a exigência de intensidade de treino, maior a necessidade de carboidrato. O que acontece é que, na maioria das vezes, eles vão aumentando intensidade e volume de treino, ao final, estão com volume e intensidades mais altos, por isso a necessidade de carboidrato vai subindo ao longo das fases de treinamento. E aí, quando a gente fala nessas fases de treinamento, na primeira fase, que é a fase preparatória geral, ou base, que a gente chama, a gente tem um momento ou gap que a gente poderia pensar em treinar ou utilizar estratégias na qual se discute muito, que são as train local pitch high. E aí são momentos específicos que a gente poderia pensar. Mas, mais uma vez, né, são recomendações gerais. Acho que a gente tem que pensar de forma individual. Então, quando a gente fala assim, eu queria saber mais sobre a alimentação para maratonistas, eu ia te responder, eu também queria saber, porque quanto mais a gente souber, melhor. Mas é o que mais a gente tem de estudos aí na literatura, tá? Não sei se os professores querem complementar alguma coisa, e se eu falei demais também. Bia, não estou te ouvindo. Pega só um pouquinho. Tenta tirar o microfone, Bia. Usar o do computador, não? Daí a Bia, quando vai seguir, ela entra. Então, Brian, quando você fala dessa que a pessoa questiona, né, como que deve ser essa alimentação, a gente tem esse total de carboidrato que realmente pode chegar a 12, 13, 14 gramas de carboidrato por quilo de peso. O que tem em termos para o maratonista
de consumir antes ou após esse treino? Ou eu divido, né, toda essa questão durante o treino? Como que está a tua prática em relação a isso? Eu tenho um atleta, um maratonista, que é lá 42 quilômetros e meio, é muito treino mesmo, é muito gasto energético. Como que tem essa pessoa que está treinando, vai trabalhando e treinando e tal, e ela tem que ter esse treino durante a sua semana. E fora a questão que vem lá na sequência a competição. Como que você trabalha na questão de carboidrato? De forma mais fácil, assim, sabe? O que consome antes, depois? Dá algumas orientações mais práticas, assim. Boa, legal. Um bom direcionamento. Quando a gente fala dessa recomendação geral aí de, sei lá, 6 a 10 gramas de carboidrato por quilograma de peso, isso é por dia, né? Então, quando eu monto o plano alimentar de um atleta, de um maratonista, de um ciclista, de um triatleta, que eu trabalho bastante aqui, eu particularmente, em qualquer tipo de modalidade, eu geralmente começo pensando nas refeições pré e pós-treino. É uma forma que eu tenho de trabalhar didaticamente até para mim, e até para poder me organizar, e até para eu já pensar diretamente no que esse indivíduo vai comer antes do treino e depois do treino. Eu considero refeições principais, na literatura a gente tem isso também, mas é óbvio que se você colocar em outros momentos, se você tiver reserva de glicogênio, é um ponto importante, mas eu gosto muito de trabalhar com refeição pré e pós-treino. E aí tem algumas recomendações gerais também, né? Uma das coisas que a gente fala é que na recomendação pré-treino, na refeição pré-treino ou pré-competição, entenda você nesse sentido, a gente tem uma recomendação que vai variar conforme a sua capacidade de digestão. Então, isso vai ter uma influência em relação ao tempo que você tem para fazer essa digestão, né? Então, a gente tem aí de recomendação geral uma ingestão, uma necessidade, uma recomendação de 1 grama de carboidrato para cada hora que você tem, 1 grama por quilograma de peso, para cada hora que você tem de processo digestivo. Então vamos lá, imaginamos que um atleta de maratona, um maratonista, que treina de manhã, porque na maioria das vezes eles treinam de manhã, porque normalmente é o horário da prova, mas só vamos dar um exemplo aqui, que treina, sei lá, às 8 horas da manhã. Vou facilitar um pouco. E ele vai acordar às 6h30 para comer, então ele vai comer às 6h30, ele tem 1h30 de digestão. Então eu consigo dar para ele, ofertar para ele 1 grama, 1,5 grama de carboidrato nessa refeição que antecede esse treino, para que ele tenha tempo hábil de fazer um processo digestivo, um esvaziamento gástrico, iniciar o processo absortivo, para conseguir chegar e estar distribuindo essa energia para o treino, que talvez não seja suficiente para o treino inteiro. Então, por isso, aí vem a importância das demais refeições em tentar chegar naquela quantidade. Durante um treino, é um ponto bem importante de a gente trabalhar, principalmente quando a gente está falando de volumes maiores, treinos que passam de 1h30 de treino, a gente já tem recomendações bem evidenciadas na literatura da recomendação de carboidrato, em torno de 30, 60 e até 90 gramas por hora. 30 a 60 é uma recomendação bem geral, bem comum. Esses 30 a 60 gramas de carboidrato por hora vindos na forma alimentar ou na forma de suplementação, gel, bebidas isotônicas, é algo que ajuda e melhora a performance, mas precisa ser treinado. Inclusive tem um estudioso, um pesquisador que fala muito, o Jack Andramp, sobre o train the gut, que é treinar o intestino para que ele consiga suportar e absorver quantidades maiores. E aí, se a Bia entrar, como é da aula dela, ela pode até entrar e falar com bastante propriedade sobre isso. E na sequência, no momento pós-treino, a gente tem que pensar em fazer recuperação de glicogênio muscular, principalmente quando a gente estiver falando em performance. Não estou falando nenhuma das estratégias treinou com Pit High nesse momento. Mas quando eu estiver pensando em performance e eu pensar em fazer recuperação de glicogênio muscular, eu vou ofertar carboidrato para ele. O que vai me diferenciar agora? Eu preciso saber se esse cara treina no mesmo dia. Se ele treina de novo no mesmo dia, eu tenho um tempo menor de fazer recuperação de glicogênio muscular, a minha preocupação é maior. Ou seja, eu preciso dar uma quantidade de carboidrato maior, mais rápida. A gente tem recomendações para isso que vão variar de 1 a 1,2 gramas por quilograma de peso para cada hora, se eu der só carboidrato. Se eu ofertar proteína junto, eu posso reduzir essa quantidade de carboidrato para 0,8, desde que eu coloque uma quantidade de 0,3 gramas de proteína, porque a proteína facilita a recuperação do glicogênio muscular a cada hora ou a cada 2 horas para potencializar essa recuperação de glicogênio muscular.
Uma vez que eu fiz isso, aí agora eu vou distribuir a refeição nas demais, a quantidade de carboidrato e a quantidade de proteína, porque a gente fala muito também da importância de distribuir a proteína ao longo do dia, até para poder melhorar a recuperação muscular, fazer sinalização intracelular para potencializar a recuperação muscular, e aí eu vou distribuir esse carboidrato e a proteína ao longo do dia das demais refeições, tentando fazer ele ter refeições ricas em alimentos, e aí a gente tentar potencializar a recuperação muscular através da alimentação, onde não tem, na maioria das situações, necessidade de uso de suplementos recorrentes. A gente talvez precise usar maior quantidade de suplementação quando quantidades calóricas são muito altas, e isso é mais frequente no triatleta, que chega a gastar aí 2, 3 mil calorias por treino, né? E aí a gente acaba tendo um gasto energético muito mais alto. Só para a gente fechar, então, essa questão da maratona e para o próximo, na maratona é um exercício que é muito importante, a questão da hidratação, né? E quais são as últimas recomendações na questão da hidratação? Porque a gente não vê nenhum atleta de maratona morrer ou ter qualquer tipo de sintoma maior porque não comeu a proteína de forma adequada, mas sim porque ele teve processo de desidratação. Então, nesse sentido, qual que é a recomendação para se hidratar adequadamente? Valéria, assim, ó, hoje a gente tem uma grande discussão na questão da nutrição esportiva, justamente em relação à parte na parte de hidratação. Por quê? Havia e existe ainda uma recomendação, porque é uma discussão, né, em relação a fazer a orientação da hidratação de 100 a 150, 250 ml de água ou bebida a cada 15, 20 minutos. E para potencializar ou garantir uma boa hidratação. Só que acontece que para a gente garantir uma boa hidratação, a gente precisa de eletrólitos. Porque quando a gente sua, a gente perde aí eletrólitos que são fundamentais para manter o equilíbrio do nosso plasma, e se quando a gente sua perde eletrólitos, a gente não repor esses eletrólitos, a gente acaba criando uma situação pior e mais frequente, que é a hiponatremia, do que a própria desidratação. Então, uma das coisas que a gente mais discute hoje é a hiponatremia dilucional, ou seja, é a baixa quantidade de sódio no plasma por erro e manejo de hidratação. Quando a pessoa sua, perdendo eletrólitos, mas na hora de repor, ela não repõe os eletrólitos, ela só coloca água para dentro, ela acaba diluindo esse plasma, causando uma diminuição da quantidade de sódio plasmático. E essa hiponatremia é muito mais frequente do que a desidratação. Claro, eu estou falando de competições de 1h30, 2, 3, 4 horas, que é o tempo da maioria dos maratonistas aí, da maioria das pessoas que participam, não dos atletas de alto rendimento. Então, é mais perigoso hoje a gente descuidar da questão do ideal dessa recomendação de hidratação. Então, sempre que a gente orientar na hidratação, essa hidratação precisa estar repondo eletrólitos junto. Isso é um fato. Qualquer exercício acima de 1h30 de duração. Mas aí tu me perguntou, como é que é essa recomendação? Bom, hoje o que a maioria dos estudos falam e que a maioria dos pesquisadores falam é beber enquanto tiver sede. Antes a gente falava que a sede era um sinal tardio, um sinal já de desidratação, de 1, 2%. Hoje a gente já comenta que não, a sede é um bom sinal de desidratação, e que a gente bebe quando tem sede durante a prova, e que cada pessoa vai ter uma recomendação específica. Ainda tem aquela questão de 150 a cada 15 minutos, porque isso está relacionado à quantidade que a gente tem de capacidade de absorver líquidos de esvaziamento gástrico também. Então, a gente pega essa normativa geral e pode deixar ele, o atleta, beber quando ele tiver sede, mas quando beber, repor junto os eletrólitos, fazer a ingestão dos líquidos junto com eletrólitos, que são os nossos isotônicos repositórios hidroeletrolíticos. Que aí entra o carboidrato junto, porque ele potencializa tanto a recuperação do sódio, e o sódio absorve melhor a absorção do carboidrato, que eles têm a mesma via de transporte, que é o mesmo transportador, que é sódio-glicose dependente. Então, hoje a gente não tem mais essa recomendação. Agora, a preocupação cresce quando a gente tem um tempo prolongado de treino. Quando o treino passa aí ou de treino ou de competição, né? Passa de 2, 3, 4 horas em ambientes piores, como em ambientes quentes e úmidos.
Quanto mais quente, mais úmido, mais você bota a água para fora, mais você desidrata. E aí o que a gente precisa entender é pegar a recomendação geral, dar essa reposição com eletrólitos, com carboidratos, eletrólitos, com repositores hidroeletrolíticos, e avaliar o atleta ao longo dos meses de treinamento e ver o quanto que ele perde de peso e líquido entre um treino e outro, para a gente ter uma noção de quanto que esse cara desidrata. Por quê? Porque na prática as pessoas são muito diferentes, né? Eu tenho atletas que perdem numa maratona 3, 4 quilos e atletas que perdem 500 gramas. Então, a variabilidade é muito grande. E aí eu tenho que ter uma noção de como que é esse meu indivíduo para poder fazer essa orientação mais específica. Não sei se eu fui claro, se Foi você... muito claro, Ave, muito claro, didático, aprendizado incrível, né? Parabéns. Valéria, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aí, Finalmente. Quer completar, Bi, alguma coisa? Eu queria completar duas coisas que o Brian falou. A primeira foi essa questão do training the gut, que a gente sabe que isso é super importante, porque é muito comum em maratonista a gente ver as crises de diarreia de urgência. Então, a gente precisa sempre considerar isso, porque senão ele vai fazer essa suplementação de carboidrato em quantidade inadequada e ele pode ter uma diarreia de urgência, e às vezes isso acontece, tem inclusive algumas fotos meio emblemáticas na internet, né, que eu sempre mostro isso em sala de aula. Então, a gente precisa fazer esse training the gut mesmo para o intestino ter a capacidade de alcançar sua absorção completa. E falando dessa questão da desidratação, do ponto de vista intestinal, isso é super importante porque a desidratação ela é muito ruim para as nossas células intestinais. A desidratação induzida pelo exercício, ela pode gerar um grau de inflamação intestinal, porque ela pode destruir as nossas TAG junctions, que é o que mantém a nossa mucosa íntegra. Então, também quando a gente fala de hidratação, é importante a gente considerar essa questão da reposição de eletrólitos, né, mas a gente também precisa considerar isso que é essencial para o intestino. E o intestino do atleta, ele está sempre sujeito a alterações por condições associadas ao próprio treino, como o aumento de cortisol, a hipertermia, a questão do impacto do atleta, do corpo com o chão, isso gera microlesões na mucosa intestinal. Então, todo o cuidado que a gente puder ter com esses fatores modificáveis, como a hidratação, por exemplo, é essencial para que a gente mantenha a saúde intestinal do atleta o mais preservada possível. É isso aí, você tem mais a cabeça da nutrição esportiva funcional. É entender de todas essas interações da teia. Perfeito. A Marta Gonçalves, Fabiana Gonçalves, ela aí, só para a gente já ligar nesse assunto, né, que a gente está falando da questão de pré-treino, pós-treino, ela coloca aqui treino de jogadores de futebol, cada modalidade tem sua especificidade. Tenho notado que as necessidades de pós são importantíssimas. Porém, será que as necessidades do pré-treino também são tão importantes? São importantíssimas também? Deixa eu entender. Ela fala sobre... Ela fala que para o jogador de futebol, ela está colocando que é importante todo um cuidado das necessidades no pós. E ela quer saber do pré-treino, do pré-jogo de futebol, como que é cuidar dessas necessidades. É tão importante quanto cuidar do pós. E, na verdade, né, o pré ele tem realmente uma importância grande, o pós também tem, mas é uma discussão. Mas na categoria de futebol, como que vocês têm trabalhado? Então, a gente tem um professor que trabalha com futebol especificamente, que é o Guilherme Rosa, e eu converso bastante com ele a respeito também. Mas, assim, em qualquer modalidade esportiva, o pré é tão importante quanto o pós, de fato, né? O pós ele ajuda na recuperação muscular, mas o pré te dá energia e disposição. Existem pessoas e pesquisadores e pessoas que discutem, o pré, talvez, se ele tiver feito uma refeição ele vai jogar às 4 da tarde, ele fez uma refeição no almoço, ele não fez um pré-treino, então não é importante. Não, o pré-treino é o almoço, né? Todo o pré-treino são as refeições anteriores, não necessariamente aquela refeição imediata ao pré-treino, ao treino dele.
ou jogo. A gente não está falando de uma refeição de 15, 30 minutos, uma hora atrás. Estamos falando de um almoço 2, 3 horas atrás, do café da manhã. Então, todas essas refeições são pré-treino. E elas são fundamentais para garantir uma boa performance. Até porque faz um atleta treinar em jejum e faz ele treinar alimentado, mesmo ele consumindo a mesma quantidade de carboidrato ao longo do dia, ele vai treinar melhor, nem que seja por saciedade, e porque a gente vai ativar o sistema nervoso central e melhora a performance. Então, a refeição pré-treino, para mim, ela é tão importante quanto a pós-treino. Bia, quer completar? Não, só completando, eu acho que talvez essa pergunta ela tenha um pouco de relação com a questão do jejum, que muitas vezes a gente fala, que a gente sabe que tem alguns estudos que mostram algumas melhoras, tem um estudo até com um maratonista que mostrou uma melhora importante no tempo, mas esse efeito, ele é muito, que é um pouco, tem um pouco a ver com o training low compete high, que o Brian também tinha falado, a gente tem a questão de que quando o atleta treina em jejum, a gente pode influenciar algumas respostas adaptativas, mas quando esse atleta vai para a competição, ele precisa ter o pré-treino, e é o que justamente esse estudo mostra. Os atletas treinaram em alguns momentos, em período com depressão de glicogênio muscular, a partir de um jejum programado, mas a performance, ela só foi melhorada quando esse atleta foi submetido ao teste contra-relógio alimentado, com grandes estoques de carboidrato. Então, ressaltando que realmente o pré-treino é super importante. Até porque a gente está na adaptação, a gente vai gerar na tudo, né, Bia? Precisa ser pensado, programado e no momento certo da periodização, né? Exato. Em que momento do treino esse atleta tá, qual é o objetivo dele, qual é o tipo de exercício que ele faz, né? Então, não é algo que as pessoas podem simplesmente fazer e achar que isso vai fazer de maneira generalista, né? O próprio Guilherme fala, né? O carboidrato a gente deveria dizer que o carboidrato é praticamente imbatível quando a gente pensa em performance, né? Na hora da competição. Ele é moderador de treino. Uma pergunta de uma aluna que falou sobre o jejum, né? Deixa eu ver aqui. Sim, aqui, ó, Andréa Rangel. André Rangel, gostaria de esclarecimento sobre o jejum intermitente e ganho de massa magra. Acredito que o tema ainda esteja sendo estudado, pois não achei nenhum artigo que esclarecesse se isso é possível e qual a correlação. Então, realmente, a gente não tem muito estudo e evidência. Olha só, se a gente for para o que a gente tem na literatura hoje, o jejum relacionado ao ganho de massa muscular, como evidência científica, ele não tem fundamento. Por quê? Porque a maioria dos estudos, quando a gente fala em potencializar a recuperação muscular, quando a gente fala em ganho de massa muscular, a gente fala em fazer o indivíduo se alimentar a cada 3, 4 horas para poder pegar picos e aproveitar os melhores momentos de sinalização intracelular e facilitar o ganho de massa muscular. Então, a partir do momento que eu sei que fazer o indivíduo comer a cada 3, 4 horas, tendo uma quantidade adequada de proteína, em torno de 0,3, tem aí alguns estudos, 0,25, 0,3, 0,4 gramas por quilograma de peso, fazendo o indivíduo comer essa quantidade de proteína a cada 3, 4 horas, só por isso, comparar com um indivíduo que fica 16 horas em jejum, significa que ele está perdendo um grande tempo de sinalização para potencializar esse ganho de massa muscular. Então, hoje, com poucos estudos que saíram relacionados a isso, e tem um ou outro estudo que eu li que fala que houve ganho de massa muscular em jejum, não conseguimos dar evidência. Olha só, e eu não vou dizer que o cara treinar em jejum, ele não vai ganhar massa muscular. Ele vai ganhar, não quer dizer que ele não vai ganhar. Se ele consumir a quantidade adequada calórica, se ele distribuir proteína no restante dos dias, se ele treinar com ênfase e que esse treinamento consiga dar essa sinalização interna para ganho de massa muscular, ele vai ganhar. Provavelmente ele vai ganhar massa muscular. Agora, se eu comparar esse indivíduo que treinou e ficou muito tempo em jejum, ou até treinou em jejum e não com outro indivíduo, o outro indivíduo vai ter uma resposta muito melhor. Então, quando a gente faz comparativo de populações, aí isso cai por terra. Tá? Agora, também não posso dizer que o jejum vai fazer com que o indivíduo
perca massa muscular. Se ele estiver treinando, talvez isso nem aconteça, tá? Ou aconteça menos, enfim, porque o treino vai acabar fazendo sinalizações. E outros efeitos também. O Brian, e os poucos estudos que a gente tem com relação a jejum, eles são mais para exercícios de endurance, né? São muito poucos estudos com ganho de massa. Então, também não dá para a gente fazer algo muito mais conclusivo, né? Então, vamos continuar nessa questão de massa muscular, né? Porque nós temos aqui perguntas, né, de estratégia, para que estratégia que seria interessante para a hipertrofia, e aí colocando essa questão mesmo do whey protein, né? O whey protein seria qual a recomendação por quilo de peso, com relação à creatina, como eu posso fazer para saber se o indivíduo já atingiu o limite máximo, se tem que fazer exame de sangue, se sim, quais valores. Então, fazer uma discussão agora mais na área de proteína. Vamos lá. Quer falar, Bia? Tu fala. Não, pode falar. A única coisa da creatina é que a gente segue aquele protocolo de carregamento, né? Então, nem sempre é necessário você fazer o exame, né? Até porque o exame, normalmente, se você for fazer o exame de urina, ele vai dar alterado, porque o paciente está tomando suplemento, né? Não tem como. Não tem como. Creatina plasmática, mede creatinina. E até porque a gente não quer medir a creatina no plasma, a gente quer medir a creatina no músculo, né? Biópsia muscular. É desnecessário isso. A creatina, a recomendação vai, como a Bia falou, em torno de 5 gramas por dia. Até a maioria dos estudos usa como base 5 gramas por dia. Mas a gente tem recomendações diferentes, vão variar de 5 até 8 gramas. Pode ter uma relação por quilograma de peso também. Mas a gente tem 2 protocolos básicos. A pessoa pode usar a creatina nessa média de quantidade de 5 gramas por dia durante 2 meses. E em um mês, se ela treinar em média de 5 vezes por semana, usar 5 vezes por semana ou menos, em um mês ela vai ter carregado seus músculos com creatina, vai estar saturada. E aí, normalmente, os protocolos mais gerais falam em utilizar a creatina e por em torno de 8, 10 semanas, e aí poderia fazer um rest pause de 4 a 8 semanas, que a pessoa não vai perder essa quantidade de creatina intramuscular e voltaria a utilizar, se esse for o objetivo, né? Ou usaria em um momento pré-competitivo, tem várias alternativas. E o carregamento é tu fazer uma dose grande de creatina, em torno de 20 gramas, 25 gramas por dia, durante 5 dias, e que nesses 5 dias dá o mesmo resultado do que tu usar todo dia 5 gramas durante um mês, ou seja, tu faz um carregamento muito mais rápido e o músculo fica cheio de creatina e tem o mesmo resultado. Quando que a gente escolhe um ou outro, depende da velocidade que eu quero fazer esse carregamento. Se eu tenho uma competição daqui a uma semana, eu vou usar todos os dias, 20 dias, 20 gramas por dia, e eu vou saturar e vou ter a mesma resposta para aquela competição. Se eu estou fazendo um planejamento mais semestral ou a cada 2 meses, eu posso usar diariamente, sem necessidade de fazer carregamento. Então, é uma escolha. O Brian, só completando, você vê benefício em a gente fazer aquela dose de ataque inicial e depois manter uma dose de manutenção, como alguns protocolos propõem? Se aumentar um pouco na primeira semana e depois você seguir com essa dose menor, mais por aí, algumas semanas? Só mais como manutenção mesmo, para manter a reserva, mas assim, Bia, se a gente chegou lá e saturou o músculo está saturado. Por 4 semanas eu não preciso nem botar. Não tem necessidade. Eu posso usar uma semana, tiro as outras 3, uso mais uma semana, tiro as outras 3. É que talvez seja mais fácil até pro atleta usar todo dia um pouquinho. Mas isso cada indivíduo responde, né? Eu prefiro usar tudo de uma vez só. Eu prefiro usar todo dia um pouquinho. Então, depende, como você falou, de quando é a competição, né? De qual é o objetivo dele. O objetivo dele, né? E a questão do whey protein? A recomendação é porque a recomendação de proteína, né? O whey é só uma forma. A maioria de estudos usa o whey porque é a fonte, a forma de utilizar, ou whey ou caseína. Então, quando a gente fala de whey, na verdade, a gente está falando de proteína. A recomendação é aquilo que eu falei, 0,25, 0,3, 0,4 gramas por quilograma de peso. Tem até um estudo que fala de 0,5 a 0,6 quando a gente tem treinos com o corpo inteiro, ou seja, quanto maior a quantidade de lesões musculares causadas pelo treino, dependendo de maior extensão de músculos exigidos, maior a quantidade de dano, maior a necessidade proteica. Então, tem que pegar essas recomendações, ver quem é o seu atleta, seu paciente, e entrar dentro desses valores, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 grama por quilograma de peso a cada 3, 4 horas por refeição.
e traduzir isso em proteína, não necessariamente whey. Whey é uma delas pela praticidade. Tá? Porque esse que nem foi já discutido já na outra live, né? Se for vegano, não vai ser whey protein, né? Vai ser outras proteínas vegetais que também tem um perfil de aminoácidos interessante para hipertrofia, né? Exatamente, aquela discussão que a gente fez, né? Isso. Me ajudem aqui nas perguntas para ver se a gente complementa alguma coisa, senão eu vou estar entrando na pergunta do gasto energético. Ver se vocês acham que alguma. Tem uma pergunta que eles colocam assim, ó, muita gente ainda acha que só se entupindo de proteína é o suficiente para alcançar a performance esportiva e a resposta de hipertrofia muscular. O que vocês têm a dizer sobre isso? Importante. Vai lá, Então, a gente sabe que, como o Brian já colocou essa própria recomendação diária, essa que a gente tem que seguir, e os estudos mostram, inclusive, da questão do fracionamento, né, da ingestão de proteína ao longo do dia, e se você não cuidar dos outros nutrientes, até, por exemplo, carboidrato, que é importante para a questão da hipertrofia muscular, o paciente não vai ter um resultado significativo. E até na aula ali que eu fiz uma discussão sobre isso, porque eu até mostrei um artigo que fala da recomendação de proteína em torno de 1,7, 1,8, e alguns pesquisadores falam que você pode consumir quantidades proteicas maiores que isso, mas não traz benefício algum. Nada de 2,2 gramas por quilograma de peso vai trazer benefício em relação ao ganho de massa muscular. E até se você usa quantidades proteicas exageradas, como o Alvir falou, você vai fazer restrição de outros tipos de substratos energéticos, que o carboidrato principalmente, o que vai fazer com que você tenha menor reserva de glicogênio. Se você tem menos glicogênio, você treina com menor intensidade, porque falta energia para o treino. E aí a tua resposta vai ser menor, porque você comeu menos carboidrato. Então, não é comer mais proteína não vai resolver, não vai trazer respostas melhores. E aí isso é bem legal, né? Vocês estarem reforçando, porque além disso, a proteína tem outros efeitos, né? Ela tem efeito de aumentar, por exemplo, a excreção renal de cálcio e dar várias complicações em termos desse equilíbrio do cálcio, que tem todo um papel importante com o magnésio para a questão de desde fadiga, cãibra, assim por diante, como também deixar muito ácido o sangue, né? Então eu acho que essa questão a gente tem que estar trabalhando cada vez mais com quem está estudando para atender os atletas, para entender bioquimicamente que isso é uma verdade absoluta, para que consiga passar isso para os pacientes, para os atletas, né? Isso é uma coisa bem importante que vocês reforçaram. Vamos seguir então agora para a questão do quando o paciente melhora seu VO2 máximo. Essa pergunta foi da Liane. Da Liane Chavers, você falar o sobrenome da Liane, desculpe, Liane. Quando o paciente melhora seu VO2 máximo, ele aumenta seu gasto calórico e repouso? Existem valores para essa relação? Bom, isso é uma discussão boa, viu, Liane? Uma boa pergunta. Por quê? Quando o indivíduo melhora o seu VO2 máximo, não necessariamente ele vai aumentar seu gasto em repouso, porque esse indivíduo, quanto mais treinado ele for, mais eficiente metabolicamente ele é. E, teoricamente, menos energia ele gasta em repouso, e não mais. Tá? Quando o indivíduo melhora seu peso, aumenta seu peso, uma estrutura muscular maior, ou ele tem uma maior necessidade energética causada por causa de maior necessidade de energia por órgãos e tal, ele poderia ter um gasto energético maior. Mas veja bem, se eu comparo um indivíduo pouco treinado com um indivíduo muito treinado, o indivíduo pouco treinado ele gasta mais energia para executar o mesmo trabalho, o mesmo exercício do que o indivíduo bem treinado. Porque o indivíduo bem treinado ele é metabolicamente mais eficiente. E isso, como consequência, pode fazer com que ele gaste menos energia em repouso. A gente na clínica ali tem a calorimetria indireta, que a gente mede o metabolismo de repouso, e o que a gente vê muito nos atletas de endurance é essa adaptação aí, essa termogênese adaptativa causada por eficiência mesmo. Tanto que os atletas chegam lá com uma frequência cardíaca de 40 em repouso, que é muito abaixo do que a gente vê no dia a dia, né? 39, 38. Então, esses indivíduos tendem a ter um consumo de oxigênio mais baixo e logo, se ele consome menos oxigênio em repouso, ele gasta menos energia. Uhum. E aí, então, indo para essa questão, vamos completar uma resposta da Dionésia Carles.
Ela pergunta: qual o melhor protocolo para avaliar a taxa metabólica basal, o gasto energético, o fator de atividade física para o indivíduo que deseja ganho de massa muscular e perda de peso? Como faz para avaliar o quanto esse indivíduo necessita de energia para não comprometer o rendimento e o propósito dele? Se tu tens acesso à calorimetria indireta, esse é o melhor protocolo, porque você consegue mensurar o gasto energético do indivíduo em repouso, não basal, mas em repouso, que é próximo ao basal, né? A taxa metabólica basal, como tu colocaste ali. Se você não tem acesso à calorimetria, e a maioria das pessoas não tem, e essa é uma realidade, a gente tem que estimar essa taxa metabólica de repouso através de equações. Existem inúmeras equações e é importante conhecê-las para poder fazer estimativas melhores. O que a gente mais usa, uma das que a gente mais utiliza e mais recomenda na pós-graduação é a equação de Kierkegaard, que é uma equação que tem validação, ou que foi mais bem avaliada em comparação com outras equações, quando a gente fala de indivíduos ativos, nas comparativas que foram feitos. E é uma equação que usa uma única variável, que é a massa livre de gordura. Inclusive, o American College recomenda a utilização dessa equação para estimativa de taxa metabólica de repouso. A partir daí, a gente, para chegar a gasto energético total, existem alguns processos, tá? Não recomenda ou não utiliza na nutrição esportiva em geral aquela equação simples de taxa metabólica de repouso vezes fator atividade. A gente vai destrinchar esse fator atividade aí em alguns momentos, porque a gente tem que avaliar o quanto que ele gasta durante o treino, porque o treino varia muito, depende do treino, não posso generalizar, e aí tem um tipo de treinamento, que é uma coisa que é óbvio que a gente discutiu até agora aqui, e também o quanto que ele gasta ao longo do dia de trabalho dele, e é um indivíduo que tem uma rotina de trabalho normal, que é que normalmente a gente atende em consultório, trabalha e treina. Então, eu tenho que estimar o quanto que ele gasta. A gente normalmente faz isso através do equivalente metabólico, de MET. A gente ensina na pós-graduação uma derivação do MET para a gente poder chegar e determinar o quanto que ele gasta em repouso, quanto que ele gasta no dia a dia dele, mais o quanto que ele gasta no treino, e aí a gente vai somar isso para chegar no gasto energético total. Então, a gente não usa essa formulazinha de gasto energético de repouso ali, ou taxa metabólica de repouso, vezes fator atividade, porque para o atleta isso, ou para o praticante de atividade física, e ele pode subestimar o gasto energético. Uhum. Bia, quer completar? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que vamos ver se tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu. Eu acho. Essa do Train Low Compete High a gente já respondeu, né? Se quiser completar alguma coisa. Os benefícios da estratégia de Train Low Compete High, que parâmetros utilizar, quais análises, testes. Existe biológica e psicológica para cada atleta. Existe. Deixa eu falar um pouquinho disso, Bia, tu me ajuda aqui na tá? Vou pegar só esse último gap que ela comentou aqui, fala assim, acredito que existe individualidade biológica e psicológica para cada atleta. Existe, tá? Eu vou dar um exemplo de duas atletas que eu atendo, e as duas até já pararam de competir profissionalmente, mas eram duas atletas de triatlon de alto rendimento, ambas ali top 10 do Ironman e do 70.3, que é o meio Ironman. E são duas atletas, inclusive morando aqui em Florianópolis, mas com realidades totalmente diferentes. A atleta A, que é a Mariana, ela tinha uma atleta um pouco mais robusta, mais forte, uma estrutura muscular maior, vai muito bem no ciclismo, mas ela não se adaptava muito bem às estratégias treino-locomotorais. Entenda que a gente fazia isso sempre no período inicial de treinamento. Eram 6, 8 semanas detestáveis para ela. O que a gente buscava com ela nessas estratégias? Geralmente, justamente isso, né? Melhorar a adaptação, potencializar a queima de gordura, melhorar a utilização de gordura como fonte de energia para reservar glicogênio, melhorar a biogênese mitocondrial, para melhorar a eficiência da inflamação. Já a Ana Lídia, que era outra atleta, também fazia a mesma prova, mas que tinha uma estrutura diferente,
ela adorava as 8 semanas de dietas low carb, cetogênicas, que eram utilizadas. E muitas vezes a gente estendia para 12 semanas, porque para ela era como ela se sentia bem. E ela entendia que para ela até melhorava de performance. E aí, quando a gente voltava com carboidrato, óbvio que daí ela se sentia melhor ainda. Então, realmente, são realidades diferentes, individualidade, biológica, psicológica, até do indivíduo querer fazer isso de verdade, né? Então, é justamente isso. As estratégias estão aí para ser utilizadas no momento certo, com o paciente certo, de forma correta, porque as pessoas confundem as estratégias, não sabem fazer de forma adequada, e acho que tudo é low carb e não necessariamente precisa ser. Então, esse é um ponto bem importante. Tem que avaliar individualmente o seu atleta, o seu paciente. Acho que esse é o que a gente mais prega na nutrição funcional, né? A individualidade de cada um, a individualidade bioquímica, psicológica, de tudo, enfim, avaliar para cada caso diferentemente. O Brian, tem paciente que já chega falando para a gente, né? Eu não posso treinar em jejum porque eu passo mal. E é muito essa questão psicológica, porque o Gustavo Barbosa, ele aborda isso em algumas aulas, da questão da hipoglicemia, né? Que às vezes o paciente que refere que está passando mal, ele não está em hipoglicemia, e tem paciente que está em hipoglicemia e não sente absolutamente nada. Então, é muito essa questão do psicológico. Eu tenho vários pacientes que chegam no consultório, né? Eu preciso comer, porque se eu não comer, eu passo mal. E acho que é realmente essa questão da individualidade de cada um, e até também um fator psicológico, né? Do tipo, vai faltar energia para mim no treino se eu não comer. E respeitar e saber, mas eu quero convencer, conversar, explicar, mostrar o porquê, vamos fazer um teste, e aí... Eu acho que estamos terminando a live, mas eu acho que vocês deixam alguns caminhos interessantes, né? Primeiro, para os dois, parabéns pelas explicações bioquímicas, fisiológicas, né? E com as referências mais, assim, up-to-date impossível de discussão. E para nós, né, que fazemos toda a parte aí do NutriLovers, nem todo mundo tem a especialidade da nutrição esportiva, né? Então, em um mês, estudar todo o material que vocês sintetizaram e com muita discussão e terminando com essa live, realmente leva a gente ter mais condições de atender os atletas, mas saber que a gente tem que estudar muito. E eu acho que além de estudar muito, o que vocês colocam no final dessa live, assim, é estudar muito, mas está muito aberta à escuta, né? Ouvir o atleta, o nosso cliente. E eu ainda colocaria mais uma questão importante para vocês, né? Nutricionistas que nos acompanham, que é querer ser nutricionista esportivo, não só querer ser e estudar toda a questão teórica, bioquímica, mas é praticar os exercícios. Porque quando você pratica, ou pratica várias modalidades que às vezes não é possível, mas esteja mais perto dos atletas que praticam, não só fechados no consultório, acompanhando seus atletas, né, em treinos, em competições, a gente vai ver que o mundo é diferente, que eu tenho que ter toda essa base bioquímica para fazer adaptações individuais. Então, eu acho que a gente sai dessa live sabendo que a gente tem que estudar muito, e aí tem toda a questão, né, a maioria de vocês já conhecem o nosso trabalho, nossa pós-graduação, a Bia é docente, o Brian é coordenador nessa área esportiva, então a gente sabe da seriedade do corpo docente nosso, que é o único mesmo, mas mais do que querer fazer uma pós é estar predisposto a mudar os seus hábitos, e mudar os hábitos começa a fazer atividade física mais intensa e começar a estar mais perto dos atletas, dos praticantes de atividade física, para ver o que eles sentem, né? E eu termino com a minha experiência, assim, de nutricionista, que agora, há alguns anos, eu me dediquei mais à área clínica e me afastei mais da área esportiva, mas a minha base de formação, minha tese de mestrado foram com nadadores da seleção brasileira. E eu lembro que quando eu iniciei o meu trabalho, né, da minha tese de mestrado com o Iulise, que é da seleção brasileira, e eu queria fazer processo de recuperar a hidratação dos nadadores, fiz todo um protocolo. E quando eu apresentei isso teoricamente para ele, ele falou: ótimo, vou começar a fazer esse trabalho, mas eu quero você na beira da piscina. E eu tive que fazer a minha tese, ficar mais de um ano na beira da piscina, durante a semana inteira acompanhando os atletas, meus nadadores. E quando eu iniciei meu protocolo, todo teórico, muito lindo, os atletas tinham que sair do treino da água da piscina para ir no banheiro. Ele falou: Valéria, não vai dar para seguir esse protocolo
protocolo, não vai dar. Então, a gente aí vai estudando, né, para a gente conseguir fazer adaptações de como que eu consigo dar aquele total de carboidrato, de eletrólise, de tudo mais, dentro de uma modalidade que não tem como toda hora ele sair para ficar, né, tendo a sua excreção urinária. Então, é isso que é importante. O meu, assim, se eu posso, a gente fala que conselho não é muito bom, tal, mas eu tenho uma vivência de 35 anos e muitos anos na área esportiva, então eu posso falar para vocês. Todas as áreas é importante a gente vivenciar, mas a esportiva é única mesmo, tem que vivenciar profundamente. Então, caso vocês tenham mais algumas perguntas, os professores ficam à disposição depois para estar respondendo essas perguntas, né? Por e-mail, virtualmente para vocês, pela via de e-mail. Mas a gente agradece bastante a participação de todos vocês e eu especialmente agradeço muito você, Brian, você, Bia, e realmente parabéns por todo o conhecimento de vocês, viu? Vocês me orgulham. Obrigado. Obrigada, Brian, obrigada, Valéria. Obrigada a todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau, boa noite. Tchau, gente.